Ok, som. Aleluia. Ok? Ok, som. Testando. Chegando o som. Chegando tudo ok? A voz. Ok, som. Queridos, boa noite. Você que está chegando agora. A partir de agora nós estamos entrando ao vivo, dando início ao nosso culto essa noite. Mais um culto de celebração, com muita alegria, com muita unção, com muito louvor, com muita adoração a Deus essa noite. Nós vamos por aqui dando início ao nosso culto. E você que está chegando, a partir de agora, fique à vontade. Fique à vontade, começa a abrir a sua sala de vídeo, começa a compartilhar esse link. Compartilhe esse link para que essa mensagem, esse culto possa chegar a mais pessoas. Mais irmãos também possam ser abençoados e mais irmãos possam participar. Porque a Bíblia diz que é importante que os irmãos estejam em comunhão. Amém? Vamos cultuar juntos ao nosso Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Ei. Aleluia, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia nós nos alegraremos em Ti, Senhor. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero
tomar conta de nós. Por mais pressão que seja, por mais pressão que seja a situação, sabe que o controle ainda está nas mãos do nosso Senhor, na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia nós nos alegraremos em Ti, Senhor. Oh, oh, oh. Tu és bom, Senhor. Nós sabemos que o Senhor ainda está no controle de tudo. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Já a garganta não está muito boa. A garganta tive uma semana intensa com a garganta inflamada aqui. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor. Se a igreja tivesse tratado, eu ia dizer: cantem, cantem comigo, igreja. Irmão Saboia hoje não está conosco por razão de saúde, mas creio que amanhã estará conosco, irmão Saboia. Um abraço, querido. Existe uma canção em cada um de nós, foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial, meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar o céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Existe uma canção em cada um de nós, foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial, meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra
Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Vamos cantar mais um louvor. Em seguida vem a parte da palavra, a ministração da palavra. Amém? Se você se sente como diz a letra desta canção, é o momento então de você buscar mais a face de Deus, buscar se esvaziar mais de si mesmo e tentar ser mais cheio de Deus, ser mais cheio do Espírito Santo, para que a tua oração não se torne uma terra seca, para que a tua adoração, a tua canção não se passam apenas de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até a minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até a minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva. Eita Deus! Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. Oh, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui. Oh, a terra seca sou eu. Senhor, a minha oração, Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até a minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. Oh, a terra seca sou eu. Abre o céu, Senhor, sobre nós. Abre o céu, Senhor. Nós precisamos de mais de Ti, de uma chuva de santidade, uma chuva da Tua presença, Senhor. Nós somos terra seca e precisamos ser regados por Ti, Senhor. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Aleluia, nós precisamos de mais de Ti, Senhor. Mais da Tua presença nas nossas vidas. Amém.
Então, a partir de agora, eu já gostaria de estar convidando, de estar trazendo a pregadora dessa noite, nossa pastora Marciane Machado, mulher de Deus, mulher de oração, que estará ministrando a palavra, uma palavra vinda diretamente do trono de Deus, como um rema de Deus para as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor irá falar aos nossos corações essa noite. Vamos ouvir essa mulher de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz aos irmãos que estão nos assistindo de suas casas e aos irmãos que estão aqui essa noite também. O pessoal da equipe técnica, irmão Aguinaldo, que está sempre aqui, firme, forte, fiel. Muito obrigada, irmão Aguinaldo, que Deus lhe honre. E é sempre uma honra e um desafio ministrar a palavra. Uma honra porque somos escolhidos e um desafio porque é a palavra de Deus. Mas eu gosto de desafios. Um momentinho que caiu a internet, problemas técnicos. Temos alguns probleminhas técnicos, mas a equipe já está solucionando. Já voltou? Glória a Deus. Então, quando eu fui escalada para ministrar, eu pedi de Deus uma palavra. E alguns dias, Deus tem ministrado ao meu coração para ministrar sobre isso. Confesso que nunca ministrei sobre o que eu vou ministrar hoje, apesar de ser algo comum, mas eu nunca ministrei sobre o assunto. Estou feliz e me sinto, sinceramente, desafiada. Aleluia. Está tudo bem aí? Está tudo tranquilo? Amém. Glória a Deus. Então, nessa noite, eu gostaria de convidar você, está na sua casa. Eita, que hoje o negócio está ungido, né? Até o cachorro está dando glória a Deus. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 1 ao 7. João, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Vamos ler a palavra. Fala assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Amém? E eu gostaria de convidar você a olhar para a pessoa que está aí na sua sala assistindo com você e repetisse a seguinte frase. Olhe para quem está do seu lado e diga: é necessário nascer de novo. Amém?
é necessário nascer de novo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o novo nascimento. Muito obrigada, irmão. Deus lhe abençoe. E, como seres humanos, nós nos preocupamos muitas vezes com mudanças em nós. Mas, geralmente, nós nos preocupamos mais com o externo, né? Mulher, ela tira a sobrancelha, ela estica o cabelo, ela fica loira, ela fica ruiva, ela fica de várias formas, né? E nós, muitas vezes, nós nos preocupamos, né, com a nossa roupa, a nossa forma estereótica. No entanto, muitas vezes nós nos esquecemos de nos preocupar com o nosso interior, com quem realmente nós somos. E como cristãos e como líder, como discipuladora, eu sei que a nossa igreja trabalha com discipulado e eu sei que os discipuladores também passam por isso. Às vezes a gente olha para alguém que a gente discipulou e a gente percebe como aquela pessoa cresceu, como ela foi transformada, como a gente ensina e ela pratica tudo e acontece uma mudança. E nós olhamos e vemos e fazemos como, nos achamos como aquilo que a Bíblia diz. Nós olhamos e vemos realmente a recompensa do bom trabalho e nos alegramos. Mas existem outras pessoas que nós ensinamos, nós fazemos o mesmo processo. E quando nós olhamos, aquela pessoa não cresceu, ela não desenvolveu, e muitas vezes elas se desviam. E nós nos perguntamos, mas como isso pode acontecer? Como isso é possível? Se nós ensinamos a mesma coisa, o mesmo evangelho para todos, por que que alguns passam por esse processo de transformação e outros não? E logo vem a resposta, o que acontece? A resposta é que essas pessoas que foram transformadas, elas passaram pelo processo do novo nascimento. Amém? Outras não. E eu ouvi alguém contando uma parábola de um lobo, que nasceu lobo, ele era lobo, um lobo normal. E certa vez ele foi em um lugar, como se chama o lugar onde as ovelhas ficam? Aprispo. Eu acho que é aprispo, irmão. Se não for, você me perdoa. Não é curral, não, porque eu sei que curral é de gado, mas eu acho que é aprispo. E o lobo olhou a vida das ovelhas, né, e ele viu, ele começou a comparar. E ele disse, poxa vida boa é vida de ovelha, porque elas não precisam caçar, elas só vão lá e comem o capim, elas vivem em grupo, elas têm um pastor que cuida delas. Eu sou lobo, eu tenho que ir lá caçar minha comida, eu tenho que correr perigo. Então, nesse dia eu tomo uma decisão, eu vou ser ovelha. E aquele lobo, ele pega uma roupa de ovelha, né? Ele se veste de ovelha e ele começa a andar em grupos com as ovelhas e ele começa a comer capim. E ele se esforça para ser ovelha. Ele faz tudo que uma ovelha faz, mas a natureza dele é de lobo. Então chega um momento em que ele não aguenta mais. Ele tira aquela roupa dele de ovelha e ele assume que ele é lobo. E ele vai atrás de uma ovelha para ele devorar. Porque a natureza dele é de comer carne. Amém? E a gente percebe pessoas que muitas vezes elas vêm para a igreja, elas fazem tudo que um cristão faz, entre aspas, mas a natureza dele ainda não foi transformada. Nós conhecemos pessoas, muitas vezes, que nascemos no Evangelho, e elas caminham com seus pais para a igreja, e quando chegam à idade, elas simplesmente se desviam. Eu tenho discípula que diz assim, eu aceitei Jesus agora, de verdade, mas eu sempre estive na igreja, e toda vez que alguém chamava para ir lá na frente, eu ia, porque minha mãe mandava, porque meu pai mandava.
Mas agora eu entendo que realmente estou entregando a vida para Jesus. Hoje é o dia que realmente eu estou entregando a minha vida para Jesus. Então, assim, conhecemos, como líderes, conhecemos histórias de pessoas que cresceram no Evangelho, mas que realmente nunca haviam entregado a sua vida para Jesus e nunca haviam passado por esse processo do novo nascimento. E aí a gente pergunta, mas como que aquele lobo poderia ser ovelha? Como alguém pode ser transformado? Aquele lobo, ele só poderia virar ovelha se ele passasse por esse processo do novo nascimento. Ou seja, ele precisava de um milagre. Amém? E aqui, se você for prestar atenção no versículo 3, o versículo 5 também Jesus fala, ele fala assim, aquele que não nascer de novo. E eu acho incrível porque a palavra não fala renascer, mas a Bíblia fala nascer. Aquele, se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. E Nicodemos, ele questionou algo que seria comum. Dizendo, mas como que eu posso nascer de novo? Eu posso, por um acaso, entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? E muitas vezes nós nos perguntamos, será que isso é possível? Será que é possível isso? Como isso seria possível? Deus pode fazer isso? E lá em Jeremias, capítulo 32, versículo 27, o Senhor pergunta, há alguma coisa difícil demais para mim? E eu pergunto a você, há alguma coisa difícil demais para Deus? E a própria palavra nos responde. E ela diz lá em Lucas 1:37, fala que para Deus nada é impossível. Então eu quero dizer para você que é possível nós passarmos sim por esse milagre. Nós vivemos esse milagre do novo nascimento, porque não é nós, mas é Deus em nós. Amém? E o texto lá de João, ele fala que aquele que é nascido da carne, ele é carne, mas o que é nascido do Espírito, ele é Espírito. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu percebo aqui que ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus está condicionado a esse processo do novo nascimento. Quem não nascer de novo, quem não passar por esse processo, ainda que tenha crescido no Evangelho, como nós ouvimos várias pessoas dizendo, eu conheço a palavra, eu nasci no Evangelho e me criei no Evangelho, nasci e me criei indo para a igreja. Então, eu sinto muito em falar isso, mas Jesus deixou bem claro que para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus, só vai acontecer isso quem nascer de novo. Amém? Então, irmãs, você pode dizer, irmã, então como que isso vai acontecer? Se eu não vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Foi isso que Nicodemos perguntou. Então, o que acontece? Que tipo de nascimento é esse? Eu quero dizer para você que esse novo nascimento é um renascimento da mente e de coração. Ou seja, você vai passar por uma transformação na sua mente e você vai receber um novo coração. Amém? Eu gostaria de ler Ezequiel. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 24 ao 28. Vamos ler. Ezequiel 36, 24 ao 28, fala assim.
Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e o trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Lá em Romanos 8, acho que o versículo 5, fala assim que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas da carne, mas quem vive pelo Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Por isso que eu falei que esse novo nascimento seria uma transformação na nossa mente e no nosso coração. E aqui no livro de Ezequiel, capítulo 36, ele fala que ele vai trazer purificação. Ele vai dar para nós um novo coração. E ele vai dar também para nós um novo espírito. E quando nós lemos, eu achei interessante aqui em Ezequiel, que quando a Bíblia fala que ele fala assim, eu vos darei um novo espírito, a palavra espírito está escrito com letra minúscula. E não com letra maiúscula. Ou seja, quem conhece a palavra sabe que quando Deus criou o homem, ele soprou ali o espírito de vida no homem. E o homem viveu. Foi isso que aconteceu. E Deus está falando, olha, você vai realmente nascer de novo, porque eu vou soprar um novo espírito dentro de você. Isso é um pouco profundo, irmãos, mas eu espero em Deus que você entenda isso. Ou seja, não existe mais Marciene. Eu vou fazer de novo uma nova Marciene. Aleluia. É isso. Se você for ver a palavra Espírito, ela está com letra minúscula. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou transformar você de uma forma tão grande que não vai mais existir você. Você vai ser realmente uma nova criatura. Você realmente será uma nova pessoa em mim. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E se nós nascemos de novo? Quem nós devemos ser? Como nós devemos agir? Que característica nós temos? Porque, irmãos, eu não acredito que Deus ia ter todo esse trabalho de morrer em nosso lugar. Como meu esposo estava falando comigo hoje, ele dizendo que Deus não morreu por nossos pecados, Ele morreu por nós. Porque Ele nos amava. Porque Ele nos ama. E tudo isso Deus fez para que esse processo do nascer nele fosse possível. E se nós nascemos de Deus, se nós fomos outra vez criados em Deus, porque nós fomos criados em Deus, mas o pecado chegou e nos separou de Deus. Mas Ele disse que quando nós passamos por esse processo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele faz de novo esse processo de transformação em nós, e Ele sopra de novo em nós um espírito novo, para que haja um recomeço. Então, eu não serei mais a mesma pessoa. Eu serei uma outra pessoa. Uma pessoa que vai refletir aquilo que está em Deus. Porque o que Ele sopra em mim é aquilo que está nele. Então, nós somos literalmente criados em Deus. Aleluia. E se nós passamos por isso, isso quer dizer que agora nós somos, primeiro, uma nova criatura. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala assim, que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Ou seja, fomos nascidos de Deus.
Agora nós somos guiados pelo Espírito, não andamos mais segundo a carne. Não somos mais guiados pela nossa carne, somos novas criaturas. Sabe, aquelas coisas que antes te atraíam, ela não deve mais nos atrair. Por quê? Porque você morreu. Você foi nascido de Deus. Mas aquela pessoa antiga, ela passou por um processo de morte. E Deus, é como se Deus nos ressuscitasse nele. E nós nascemos outra vez. É por isso que as pessoas falam, e eu até entendo, eu nem condeno, porque elas falam assim, quando não dá nada, dá um crente. Né? Porque nós entendemos que aquilo já não cabe mais a nós. E nós éramos nada. E Deus nos traz para sermos nascidos dele. Porque essa é a vantagem dele. Se nós somos uma nova criatura, nós também somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Como filhos, eu acho que quem é pai nem precisa eu explicar. Porque não há nada que um pai não faça por um filho quando é possível. Nós fazemos qualquer coisa para nossos filhos, porque nós amamos. Somos co-herdeiros de Cristo. Ou seja, aquilo que Jesus conquistou também é para nós. Como herdeiros de Deus, como co-herdeiros. Como nova criatura, nós também somos livres do nosso passado. E isso envolve cultura, pecado, acusações. Muitas vezes, irmãos, nós viemos para a igreja, nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas a gente traz um monte de coisa que não cabe mais a nós. Ah, porque meus pais eram assim, porque a minha família foi assim, porque isso sempre foi assim na minha vida. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós andamos na presença de Deus, nós temos que largar essa velha cultura e assumir uma nova cultura, uma nova identidade em Deus. Porque se eu fosse viver pelo que meus pais viveram, eu ia viver a vida que eles viveram. Mas se eu decidir viver uma nova vida em Deus, então o meu futuro vai ser diferente. A minha colheita vai ser diferente da colheita dos meus pais, porque eu decidi servir a Deus. Eu decidi abandonar aquelas culturas. Se você for olhar lá na Bíblia, Abraão e outros homens que Deus chamou, ele disse, deixa a tua cultura, deixa a tua parentela, deixa esses costumes antigos e vem para uma promessa, e vem para uma aliança, e vem para aquilo que eu quero fazer. E isso, irmãos, requer decisão, porque você está acostumado naquele ambiente. E eu não gosto quando alguém fala, faz coisas erradas e diz assim, não, mas também meu pai era assim. Não, eu não aceito isso. A minha mãe também era assim. Não, eu não aceito isso. Eu sempre digo, hoje nós temos uma nova identidade em Deus. E o pastor Ageu, um dia desse, estava ministrando aqui sobre identidade. Então, as culturas antigas passaram, os pecados antigos. Eu estava falando para o meu esposo que, antes de eu me converter, eu amava forró e pagode. Era meus ritmos preferidos. Hoje eu não dou valor. E brega. Na minha época era brega. Agora eu acho que é ritmo de arrocha. Não sei, nem... Estou tão velha, eu nem me lembro mais como é. Agora eu não sei mais, mas na minha época era brega. Brega, lá no Pará se chamava brega. Aí depois era o calypso e o forró e o pagode. Então, assim, eu gostava. Mas hoje eu não coloco nem louvor nesses ritmos. Irmão, eu não sou contra, não. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Mas, assim, na minha casa, eu não coloco. Porque isso foi arrancado de mim, não é mais da minha cultura. Antes eu gostava, agora não gosto mais. Agora eu gosto de música de adoração. Eu gosto assim. Mas não acho que é pecado, não acho que é do diabo, nada disso não, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. Eu só não gosto. Porque antes eu gostava. Não podia ver um forró que eu estava lá dançando, não podia ver um pagode que eu estava lá dançando. Mas agora isso foi arrancado de mim pelo Espírito Santo. Isso não faz mais parte da minha cultura. E eu estava falando com meu esposo que aquilo que antes me segurava, que me prendia no pecado, hoje me dá nojo. Tem que ser assim.
Então eu não me sinto atraída se eu passar e ver um forró aí, uma música tocando, e eu não sinto vontade de dançar. Aquilo me dá irritação, na verdade. Por quê? Porque Deus arrancou essa coisa. E é assim que tem que ser em nós. O pecado já foi passado. E também, junto com o pecado, também é necessário ir embora as acusações de Satanás. Essa semana passada, aliás, eu estava no meu quarto e eu comecei a lembrar de quem eu era, das coisas erradas que eu já fiz nessa vida antes de conhecer a Cristo. E daqui a pouco, eu tenho certeza que o diabo foi lá. E eu comecei a pensar, como que eu posso pregar? Eu tenho certeza que era o diabo que estava falando no meu ouvido. Como que alguém pode pregar depois de tudo isso que viveu? Como que alguém pode fazer tal coisa? As pessoas te veem, tu pensa que elas não lembram? E quando eu estava pensando isso, automaticamente, dentro de mim, começou a surgir um louvor. E a canção dizia assim: o meu passado, teu sangue apagou. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criação. E eu comecei a cantar, e logo aquela coisa saiu. Então eu quero incentivar você, quando o diabo chegar dizendo para você, olha, você não pode, você não passou ainda. Se você tiver convicto de que você largou o pecado, porque a Bíblia diz, aquele que abandonou o pecado, este alcançou misericórdia. Amém? Então, por que quando eu lembrei de quem eu era, logo o Espírito Santo me fez lembrar de quem eu sou? Eu não sou mais aquela pessoa antiga. As práticas do passado já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós passamos por esse processo, a nossa mente nos faz lembrar de que nós fomos perdoados, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. Não existe mais esse desejo de pecar, porque nós não vivemos mais na carne. Como eu falei no início, aquele que vive na carne, ele deseja as coisas da carne. Ele vai ser sempre inclinado para o pecado. Mas aquele que passa por esse processo de novo nascimento, ele não sente mais esse desejo de pecar. O pecado, quando acontecer, vai ser um acidente. Ele sempre vai voltar envergonhado e arrependido, e crendo que Deus está ali pronto para perdoá-lo. Porque houve sim um arrependimento genuíno. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, que para quem passou por esse processo, você é uma nova criatura em Jesus. As coisas velhas já passaram, e eis que Deus fez tudo novo na nossa vida. Aleluia. A segunda coisa que acontece quando nós passamos por esse processo de transformação é que nós temos um novo espírito, como eu falei no início, um novo coração, e nós nos tornamos a morada do Espírito Santo de Deus, o templo de Deus. E quando você tem alguém tão poderoso dentro de você, você não vai precisar mais se esforçar tanto. Tem pessoas que eu fico dizendo, eu ouço falando, é muito difícil ser crente, é muito difícil servir a Deus, é muito difícil, é um preço muito alto. Eu quero dizer para você, você está enganado, Jesus já pagou um preço por você. Não é difícil ser cristão. Se você resolver abandonar a prática do pecado, a Bíblia diz, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós. Somos seu templo. E se somos o templo de Deus, templo do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar nessa caminhada. Para mim, irmãos, servir a Deus é muito maravilhoso. É igual casamento. As pessoas dizem, casar é muito ruim, é muito difícil. Gente, para mim, casamento é o tempo melhor da minha vida. Porque eu tenho intimidade com meu esposo, eu sei o que lhe agrada, e ele sabe o que me agrada. E nós fazemos o possível para agradar um ao outro.
Assim é com Deus. Quanto mais eu conheço a Ele, mais eu sei o que lhe agrada. E aí eu não vou fazer aquilo que não lhe agrada, porque eu amo a Ele, eu quero viver para Ele. E se eu conheço a Ele, eu quero fazer o meu melhor para Ele, então eu não vou andar no pecado. Eu vou ser sempre guiado pelo Espírito, porque Ele está aqui dentro de mim. Glória a Deus. Somos o seu templo. Somos o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, nós devemos nos preocupar. Imagine você uma casa. Imagine que você mora em uma casa pequena. Talvez você não tenha muito espaço. Talvez você more em um quartinho, vamos supor, vamos imaginar, você morando em um quartinho de 3x3, e você coloca tudo que você tem de móveis dentro dele. E você consegue dormir tranquilo. Mas daqui a pouco você começa a encher de lixo. Você traz um monte de sujeira, você traz coisas que são desnecessárias. E você traz também pessoas para morar com você. Daqui a pouco aquele quartinho não cabe mais e você vai ficar sufocado. Alguma coisa vai ter que sair, algumas coisas vão ter que sair, alguém vai ter que sair. Assim também somos nós. Muitas vezes nós falamos, eu sou a casa do Espírito, eu sou o templo de Deus, mas o Espírito Santo está sufocado dentro de nós, porque estamos cheios de imundície, cheios de pecado, cheios do mundo, cheios de doutrinas erradas, cheios de culturas erradas, cheios de nós mesmos, cheios de coisas que não agradam a Deus. Então alguém vai sair. E vai ser ele. Porque não há espaço para ele ficar. Porque ele só fica onde ele se sente bem. Se nós falamos, o Espírito Santo está aqui, mas está cheio de murmuração, está cheio de incredulidade, está cheio de coisas que nós sabemos que não vêm de Deus, nós devemos realmente analisar e dizer, Espírito Santo, tu ainda está aqui? A forma como eu me visto, muitas vezes fala se o Espírito Santo ainda está aqui ou não. Isso não é só mulheres, os homens também, muitos homens são extremamente sensuais. Sempre falo, nós não somos religiosos, mas nós somos santos. Somos o templo de Deus, morada do Espírito Santo, e nós devemos nos preocupar sim com essa morada. Se eu sou templo do Espírito Santo, se eu digo que eu entreguei minha vida para Jesus, se realmente eu passei por esse processo, eu não vou mais me prostituir, eu não vou mais pecar, eu não vou mais me encher de bebedeira, eu não vou me encher das drogas, eu não vou me encher da prostituição, eu não vou me encher do alcoolismo. Por quê? Porque existe alguém especial aqui dentro de mim. E ele se magoou, a Bíblia diz, ele sente ciúme de nós. Achei interessante o irmão Agnaldo ministrando semana passada e comparando, alguém chamando ele para fazer algo, ele dizendo, olha, isso não faz mais parte de mim. E ele disse, não, mas não tem nada a ver. E ele disse, olha, imagina, você com a tua esposa e alguém pede ela emprestado. O Espírito Santo, ele não quer nos dividir com ninguém. Ele falou muito bem isso. E é verdade, eu concordo. O Espírito Santo sente ciúme de nós e ele deseja nós só para ele. Uma das coisas que Deus sempre fala na aliança, ele sempre diz, eu serei vosso Deus, eu serei vosso Deus, eu serei vosso Deus. Ou seja, ele não aceita dividir nós com ninguém. Isso faz parte da nossa aliança. Isso revela que nós passamos por esse processo do novo nascimento. Aleluia. Eu esqueci meu relógio, então eu tenho que olhar para ali. E o tempo está passando. Terceira coisa que eu quero falar. Se nascemos de novo, eu quero dizer que a palavra de Deus estará em nosso íntimo e seremos convencidos pelo Espírito de Deus. Vamos ler Jeremias.
Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 33 e 34. Fala assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o vosso Deus, Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Então, quando nós passamos por esse processo do novo nascimento, a palavra de Deus, ela é plantada no nosso coração. E nós vamos conhecer a Deus, ainda que não tenha ninguém para ensinar. Como a Bíblia diz assim, ó, ninguém vai precisar, ele disse, ninguém vai mais precisar ficar ensinando. O próprio Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? É o próprio Espírito Santo. Às vezes a gente fica tão preocupado em ensinar, mas aquele que realmente nasce de novo, o próprio Espírito os convence. Ele diz, olha, vocês não vão ter mais que ficar ensinando para os seus irmãos sobre quem é Deus. Porque a própria pessoa que passa por esse processo, irmãos, ela quer conhecer a Deus. Ela vai buscar em Deus, ela vai orar, ela vai querer, ela tem sede de Deus. E quanto mais nós temos sede de Deus e buscamos a Deus, mais Ele se revela para nós. Então, não é que nós não vamos mais aprender nada, porque a gente também não pode levar ao extremo. Tem pessoa que diz assim, eu não preciso mais aprender mais nada, já sei de tudo. Essas pessoas, elas não sabem, elas simplesmente são orgulhosas. Elas são, como meu esposo costuma dizer, elas são... tem uma palavrinha que ele fala, que é alguém que não aceita mais ninguém ensinar a elas, porque elas acreditam que já sabe de tudo. Mas não é essa a vontade de Deus. Ele diz que Ele quer se revelar. Quando Ele fala assim, vocês não vão precisar mais que ninguém te ensine, porque eu mesmo vou me revelar para você. Esse é o sentido. Aleluia. Ele fala que Ele vai... Deixa eu ver o versículo de novo. Versículo 34. Versículo 33, aliás. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Isso é maravilhoso. Ele mesmo vai colocar a sua lei. E não é a lei para nos condenar, mas quando nós conhecemos a palavra, nós não nos sentimos condenados por ela. Eu, particularmente, eu não gosto dessa mensagem que as pessoas apresentam um Deus, sempre um Deus disposto a castigar, um Deus disposto a bater. Não. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu entendo sobre a graça de Deus, mais eu aprendo sobre o amor de Deus, mais esse convencimento no meu coração, no íntimo da minha alma, eu sei, eu sou amada por Deus. Eu não preciso fazer mais nada para Ele me amar, porque Ele me amou, e ainda eu sendo pecador. Mesmo eu sendo pecador. E é essa revelação que Ele quer colocar em nosso coração, em nosso íntimo, é que Ele nos ama. E Ele mesmo vai nos convencer, pelo seu Espírito, daquilo que é pecado, daquilo que é juízo e daquilo que é justiça, porque Ele é poderoso. Quarta coisa, se nós somos nascidos de novo, nós estamos aptos para receber de Deus tudo o que Ele tem para nós e contar as boas novas através do nosso testemunho. Aleluia. Nós estamos aptos.
por causa de nós, irmãos, mas por causa de Jesus. Para receber tudo aquilo que Jesus tem para nós, para receber as promessas de Deus para nós, para receber a salvação. Como eu falei antes, o que vai nos garantir que nós estamos aptos é a nossa consciência de que nós abandonamos o pecado. Sabe por que muitas vezes Satanás chega e acusa e nós não temos como nos defender? Porque a nossa consciência sabe que nós estamos na prática do erro. Mas quando você sabe que você tem a consciência tranquila, então você pode dizer para o diabo, é verdade, diabo, tudo eu fiz, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, este alcança a misericórdia. Por causa do sangue de Jesus, eu posso entrar diante do Pai, eu posso entrar diante de Deus, eu estou apto a receber e também a testemunhar. Certa mulher, a mulher samaritana, teve um encontro com Jesus e Jesus falou ali abertamente quem era aquela mulher. Todos sabiam quem era aquela mulher. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus, ela passou por esse processo do novo nascimento. E sabe o que aconteceu? Ela não se envergonhou mais do seu passado. Ela não teve mais vergonha porque ela já havia tido vários maridos. E aquele com quem ela estava nem era marido dela. Jesus falou isso. Mas a Bíblia diz que ela saiu e foi testemunhar de Jesus. Ninguém sabe se depois alguém chegou dizendo, mas quem é essa mulher? E eu sempre falo que esse processo do novo nascimento, ele é de dentro para fora. Começa dentro de nós e daqui a pouco as pessoas vão começar a ver. E alguém vai duvidar, sim. Alguém vai dizer, mas essa pessoa não mudou. Mas dentro de nós sabemos que nós somos outra pessoa em Deus, em Jesus Cristo. Não fique preocupado se as pessoas não veem. Vai chegar o momento, a Bíblia diz, pelos frutos se julga a árvore. Então, quando os frutos do Espírito que está dentro de você começar a brotar, todos ao seu redor vão ver que você é uma nova criatura. Você não precisa colocar uma placa na testa, não precisa colocar uma roupa que escrita eu sou de Deus, porque os teus frutos vão revelar quem você é. E a Bíblia diz, o Espírito testifica que nós somos de Deus. Não se incomode. Jesus também passou por isso. Jesus, ele foi chamado por alguns de o filho do carpinteiro. Para nós, ele é Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Talvez, para algum amigo teu, você só é aquela pessoa do passado. Talvez alguém diz, isso aí é só o Aguinaldo, o tocador. Mas Deus sabe quem você é. Eu sempre falo, uma coisa que eu ensino para os meus filhos, é que a gente tem que se preocupar não só com a nossa reputação, mas nós temos que nos preocupar com o nosso caráter, porque reputação é aquilo que as pessoas pensam que nós somos, caráter é aquilo que realmente nós somos. E se nós somos tementes a Deus, servos de Deus, pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus, a nossa reputação vai ser bênção, a nossa geração vai ser conhecida como uma geração de bênção, porque o nosso caráter que foi formado em Deus, que foi forjado em Deus, vai fazer com que nós agimos de uma forma natural. E quem nos conhecer, quem somos, vai saber que nós somos uma pessoa correta em Deus. E a nossa reputação será somente uma consequência. Porque se eu sou hipócrita, eu me preocupo com o que as pessoas pensam, mas eu não me preocupo com quem eu sou, com o que eu faço. Então as pessoas vão me admirar por um tempo. Daqui a pouco elas vão descobrir quem realmente eu sou. E elas vão ver que eu não sou aquilo que elas pensam. E elas vão se decepcionar. Mas se alguém chega e pensa mal de mim, e daqui a pouco ela me conhece e diz, essa pessoa, eu me enganei com essa pessoa é uma bênção, essa pessoa é de Deus, então a minha reputação está sendo sim cuidada, mas o meu caráter está sendo testado e provado e aprovado diante de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Isso é nascer de novo.
Eu me lembro de uma pessoa que passou um tempo aqui com a gente, e eu lembro que ela chegou na igreja. Ela não está mais aqui, não sei se ela está assistindo, mas eu lembro de uma vez que ela me chamou, ela disse, eu quero te pedir perdão. E eu disse, por quê, minha filha? Ela disse, não, porque eu pensava que tu era isso, e isso. Começou a falar um monte de coisas que ela achava que eu era. E aí eu fui para lá, eu te conheci, eu vim na tua casa, eu comi contigo, eu ando contigo. E eu vi que eu estava enganada, então me perdoa. E eu disse para ela, glória a Deus. Ela disse, mas como glória a Deus? Eu disse, pior era se você pensasse que eu fosse uma coisa e descobrisse que eu era outra e estivesse decepcionada. Mas que bom que você pensou mal de mim e descobriu que é o contrário. Estou feliz. Glória a Deus. E é assim que tem que ser, irmãos. Nós não precisamos ficar falando. Eu sempre digo, quem é não precisa dizer que é, porque os frutos vão ser mostrados no decorrer da nossa caminhada. Quem é não precisa se preocupar em dizer que é, porque as pessoas ao seu redor vão perceber. Jesus, ele não se preocupava com isso. Jesus dizia, eu sou o Filho de Deus. Quem queria acreditar, acreditasse. Quem não quisesse, mas ele sabia quem ele era. Ele sabe quem ele é. E essa convicção nós temos que ter. Nós somos quem somos em Deus. Por causa dele, não por causa de nós, mas por causa dele. Aleluia. E se alguém ficar dizendo, tu disse que mudou, mas não mudou, analise-se. E comece a mudar. Eu estava nas células essa semana e falando que a borboleta, o irmão Aguinaldo até falou um pouco sobre a borboleta, mas a borboleta, se você for ver, ela fica ali no casulo. Primeiro ela é lagarta, depois ela vai para o casulo, e dentro do casulo ninguém sabe ali o que acontece. Só Deus sabe aquele processo. Mas chega um momento que aquela borboleta ela sai do casulo e ela vira uma linda borboleta. Mas o processo, quem conhece é Deus. Então não se preocupe se as pessoas estão dizendo, tu não mudou. Se dentro de você está mudando, você diz, eu sei, Senhor, que eu estou passando por um processo. Eu sei que eu estou mudando. Algo está queimando dentro de mim. Daqui a pouco vai explodir. E todos vão ver a glória de Deus através da sua vida. Porque a Bíblia diz que as pessoas estão aguardando a manifestação da glória de Deus através de nós. E é isso que vai acontecer quando nós passarmos por esse processo do novo nascimento. Eu creio. Aleluia. Por isso que eu amo aquele louvor, borboleta de Deus eu sou. Porque aquela canção era aquilo que eu vivia, no casulo. Mas Deus me libertou. E a última coisa que eu quero falar essa noite é que se nós nascemos de novo, o reino de Deus está sobre nós. O governo de Deus está sobre nós. A justiça dele está sobre nós. Nós viveremos a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Jesus disse, olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. E às vezes a gente só pensa no céu. O céu é o reino de Deus. Mas aqui na terra também, quando nós oramos, Senhor, que venha o teu reino. Essa é a vontade de Deus para nós. E aqueles que passaram por esse processo de novo nascimento, aqueles que passarem por esse processo de transformação, eles vão ver o reino de Deus sendo estabelecido na sua casa, na sua vida, na sua família. Aleluia. E eu tenho vivido isso, irmãos. Aleluia. Porque se antes nós éramos carnais, a Bíblia diz que quem é da carne vive pela carne. É isso que Jesus falou. Mas quando se antes que nós éramos guiados pela carne, nós éramos escravos do diabo, doutrinados e condenados pelo reino das trevas, hoje nós somos libertos e vivemos pelo Espírito. E a Bíblia diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor.
Ele nos transportou. Se antes eu vivia lá na carne, guiada pela carne, sendo escravo da carne, e o reino das trevas era que me como que eu falo, meu Deus, a palavra? Que me consumia, que me guiava, que me governava. Obrigada. O reino das trevas aqui estava ali comandando a minha vida. Hoje eu sou guiada pelo Espírito. E o reino do Filho do seu amor, é nesse reino que eu vivo. Ele me transportou lá do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor, gente, isso é maravilhoso. Sabe quem é o Filho do seu amor? O Filho do seu amor, Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele amou Jesus e Ele nos amou a ponto de entregar esse Filho para morrer por nós. Então nós estamos juntos com Cristo, nesse reino. E no reino de Deus, não há mais condenação. Se Ele nos transportou para esse reino, quando nós nascemos outra vez, a Bíblia diz que nós passamos pelo novo nascimento. E quando nós passamos por esse novo nascimento, a Bíblia diz que não há mais pecado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam mais segundo a carne, mas que são guiados pelo Espírito, que andam segundo o Espírito. Então eu quero incentivar você que está me assistindo em casa, a você acreditar nisso, a você tomar posse dessa palavra, a você se analisar e pensar, será que eu passei por esse processo? Porque se eu passei por esse processo, eu não posso mais aceitar condenação, porque eu sou nascido de Deus. O governo de Deus, a vontade de Deus está sobre a minha vida. E você vai ver coisas maravilhosas acontecer na sua vida. Sabe por que muitas vezes você está vindo para a igreja, ou você está nesse período, às vezes, de quarentena, e você está passando, talvez, por tempos difíceis? Talvez você ainda não passou por esse processo. Talvez você ainda não está vivendo nesse lugar, no governo de Deus, sobre o governo de Deus. Essa é a palavra. Talvez você ainda não está com a sua vida nas mãos de verdade para Deus. Entregue totalmente nas mãos de Deus para que Ele governe a sua vida. Porque aonde há o governo de Deus, ali há paz, justiça e liberdade. Esse é o governo de Deus. O reino de Deus é perfeito e não há crises no reino de Deus. Então eu não vou andar em crise, porque eu estou debaixo do governo de Deus. Então eu quero incentivar você, nessa noite, a fechar os seus olhos. E se você realmente ainda não fez uma entrega de verdade para Jesus, como alguns testemunhos que eu ouvi, alguém dizendo, eu só frequento a igreja, eu sou frequentador, de vez em quando eu vou lá, meus pais são crentes, eu sou crente. Mas você sabe no teu coração que você ainda não entregou de verdade a tua vida para Jesus. Talvez você já nasceu no Evangelho, mas você é daqueles que diz, eu só vou porque meu pai me obriga, minha mãe me obriga. Eu quero incentivar você essa noite a entregar a sua vida de verdade para Jesus. Eu sei que isso é um erro que muitos pais cometem. Diz, mas meu filho já é crente porque nasceu na igreja. Eu tenho 2 filhos. Meu esposo é pastor. Mas quando meu filho mais velho completou 7 anos, nós chamamos ele, o pai dele pregou para ele, e ele entregou a vida dele para Jesus com 7 anos. Esse mês o meu filho mais novo vai completar 7 anos. Nós estamos nos preparando para fazer o mesmo processo com ele, porque nós acreditamos que ainda que uma criança nasça num lar cristão, ele precisa, ele mesmo, entregar a sua vida para Jesus. E de lá para cá eu sempre pergunto para o meu filho, por que você serve a Deus? Porque nós somos crentes, eu e seu pai, porque nós somos pastores, porque você realmente
Você entregou sua vida para Jesus? Eu sempre pergunto isso para ele. E eu louvo a Deus que ele sempre responde a mesma coisa. Mamãe, eu sirvo a Deus porque eu amo ao Senhor. E se você, filho, talvez você que está em casa, seus pais são crentes, mas você ainda não entregou a sua vida de verdade para Jesus. Eu quero convidar você essa noite a orar e dizer, Senhor, não por meus pais, mas por mim mesmo. Senhor, não é por ninguém, mas é por Ti, eu quero viver para Ti. Eu quero convidar você, talvez que já veio para a igreja, está afastado, ou mesmo você não assume, mas você está desviado. Talvez você diz que é evangélico, mas você não vive os princípios da palavra. E se você não vive os princípios da palavra, eu quero dizer, você ainda vive na carne. Quem vive na carne, nós já aprendemos. Quem vive na carne vai mostrar os frutos da carne. Você precisa passar por esse processo. Eu quero convidar você a orar essa noite. E se você sentir no seu coração um convencimento do Espírito Santo, você pode dizer, Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida de verdade nessa noite. E isso não é vergonhoso. Quantas vezes eu fui diante de Deus dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me aceite outra vez. Não é nem eu aceitar o Senhor, eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu te aceito de novo, mas por favor me aceita. E se você quiser fazer isso essa noite, fique à vontade. Ore no seu lar, na sua casa, com a sua família. Porque Deus pode transformar a sua vida. Como a palavra diz, não há impossível para Deus. Não há impossível para o Senhor. Ele quer mudar a nossa história. Eu vejo como Deus mudou a minha vida a partir do dia em que eu, deitada em uma rede, disse, Senhor, eu sei que o Senhor me criou para um propósito. E eu sei que esse propósito não é só sofrimento. Eu quero te pedir, me dá uma chance, porque eu nunca vou te decepcionar. E eu entreguei a minha vida para Jesus. E desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. O Senhor tem mudado a minha história. O Senhor tem mudado a minha vida. O Senhor tem me dado uma vida que eu jamais imaginei, como a palavra diz. Muito além do que aquilo que eu pedi, eu pensei. O Senhor tem feito na minha vida. E eu quero falar para você essa noite, Deus é poderoso para mudar a tua vida. Se você ainda não passou por esse processo do novo nascimento, eu quero dizer para você, entregue a sua vida de verdade a Jesus Cristo. Diga a Ele, Senhor, eu admito que eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre do novo nascimento. Eu preciso de uma transformação. Aleluias, vamos orar. Ó Senhor Jesus, Tu és tão poderoso, Deus. Tu és tão poderoso, meu Senhor. Não há impossível para Ti, Senhor. Não há impossível para um Deus que criou todas as coisas e que nos criou também. Eu sei que o milagre está nas Tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, nessa noite nós admitimos, precisamos, Senhor, que o Senhor renove a aliança conosco. Queremos renovar a nossa aliança contigo, Senhor, na Tua presença. Como o Senhor falou, eu quero fazer uma aliança nova. E nessa nova aliança eu quero dar um novo coração. Eu quero te pedir, faz isso em nós. Tira o coração de carne e coloca um coração, Senhor, segundo o Teu coração. Um coração cheio de amor, um coração cheio de temor, um coração cheio de gratidão. Senhor, nos ajude a mudar nossos hábitos, nossos atos. Senhor, nos ajude a mudar, Senhor Jesus, o nosso comportamento. Essa velha cultura que muitas vezes vem até nós, insiste, Senhor, em nos acompanhar. Pecados antigos, Pai, eu quero te pedir, nos liberte, Senhor, nessa noite. Como igreja, Senhor, eu te peço perdão, Senhor, porque muitas vezes nós viemos para a igreja, Senhor, viemos para a igreja e voltamos da mesma forma. Mas hoje nós estamos declarando, Senhor, que nós queremos ser transformados pelo poder que é na Tua palavra, pelo poder que há no Teu sangue e pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Eu oro, Pai, pela igreja Monte Sinai, Senhor, onde estiver um irmão assistindo. Senhor, eu sei
que tem pessoas que irão assistir a mensagem depois por causa de questões técnicas, por causa de internet, Senhor. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é poderoso para tocar as vidas. E eu quero te pedir que cada pessoa que for alcançada por essa mensagem, o Senhor possa tocar no seu coração e que o Senhor possa fazer esse milagre do novo nascimento, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ó, Pai, que essa palavra fique plantada nos corações. Não permita Satanás roubá-la, Senhor, de nós, mas que ela cresça e produza frutos, Pai. Frutos para a eternidade, Deus. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome, Jesus. Em Teu nome nós te pedimos nessa noite. Muda a nossa vida, Senhor. Muda a nossa história, Pai. Para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Eu declaro um final de semana abençoado, um início de semana abençoado, uma semana próspera. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, que Deus guarde você, em nome de Jesus. Amém.